Sejam todos muito bem-vindos ao PrevisaCast. Hoje, em especial, nós vamos mudar um pouquinho a temática e vamos falar sobre crédito do trabalhador, né? Uma modalidade nova que embarcou no Brasil há pouco tempo e que passa por mudanças constantes, né? Quando um funcionário, um colaborador, pega o crédito do trabalhador, a sua empresa sabe exatamente o que fazer, né? Antigamente a gente sabia, né? Mas a regra muda todo dia e nós precisamos estar bem atentos a isso. Hoje eu vou receber aqui Breno e Larissa, né? Começando pelas mulheres sempre, né? Larissa é nossa gestora de pessoas e processos, né? Lidera ali um grupo de mais de 20 ou 30 pessoas. Breno é nosso analista líder, também com atribuição de liderança, de comunicação, enfim, de orientar os clientes, né? Dá um salve aí, Larissa e Breno. Bom dia, um prazer estar aqui novamente, né? Falando desse tema aí tão polêmico, com várias atualizações. Tivemos aí a última agora em julho. Então é muito importante esse tema e muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos, boa tarde, né? É um prazer, uma honra estar aqui no podcast, ter recebido o convite. E é um tema que diariamente, né, a gente tem lidado. Eu acredito que com comunicação, adequando aí a legislação, a gente consegue driblar a legislação e fazer o que precisa ser feito. Então a gente está aqui com esse intuito, né, de orientar nossos clientes. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, gente. Eu falo sempre que empreender no Brasil é um ato diário de coragem, tá? Então, assim, o empresário, ele precisa levantar todo dia da cama e falar assim, vai ter que dar certo, né? Nós temos diversas pessoas que dependem da gente, nós temos que gerar a economia, nós temos muita gente em Brasília que a gente precisa sustentar, né? Então, assim, tem que dar certo, né? Mas, assim, todo assunto que a gente conversa, nós precisamos partir do pressuposto que tem pessoas chegando agora que não entendem nada, né? Então, a gente tem que começar do zero, né? Então, vamos lá. O que é exatamente o crédito do trabalhador e o que ele mudou em relação ao consignado que já existia, Larissa? Ótima pergunta, Thiago, porque ambos são consignados, né? E os dois a gente vem aí com desconto em folha de pagamento. Mas o que mudou foi como que esse crédito chega aí até o trabalhador. Antes a gente tinha aquele empréstimo consignado que a gente já conhecia, mas como que funcionava? Para o trabalhador ter acesso àquele crédito, precisava que a empresa tivesse um convênio ali com o banco. Então, se a empresa não tivesse convênio com o banco, o trabalhador não tinha acesso àquele crédito. O crédito do trabalhador atual, ele veio com uma modalidade diferente, tá? É uma plataforma digital integrada, então é integrada com a E-Social, com a FGTS, com o portal Emprega Brasil e principalmente ali com a carteira de trabalho, né? Que é onde o trabalhador ele acessa e faz ali o seu pedido de proposta e escolhe qual a proposta ali ele vai aceitar. Então, basicamente, 3 coisas mudam. Quem alcança, então, agora todos os trabalhadores registrados conseguem ter acesso a esse crédito, não precisa mais ali da empresa ter um convênio com o banco, né? Quem escolhe, porque hoje o trabalhador ele não precisa aceitar somente aquela proposta daquele banco específico lá, né? Então, ele recebe várias ali propostas e ele escolhe a melhor para ele, então ele vai definir qual ele vai querer. E ali também o papel ali do empregador, né? Que antes vinha naquela questão ali que teria que negociar com o banco, fazer um convênio, e ele entra agora somente ali na parte operacional. Maravilha, maravilha. Então, deixa eu entender direitinho. Então, o trabalhador escolhe a instituição financeira, pega o empréstimo e o empresário e a empresa são responsáveis por operacionalizar o pagamento daquelas parcelas, né? Mas me responde uma pergunta. De alguma forma, as empresas elas ficam responsáveis financeiras por garantir esse pagamento? Ou seja, a dívida também é da empresa ou é só do trabalhador? A dívida não é da empresa. A dívida é literalmente do trabalhador com o banco. Mas tem uma observação a ser feita nesse ponto, que é a questão que o empregador ele precisa operar de forma correta para não ser responsável ali por aquele valor ali no final. Então, ele precisa vir com a sua operação correta, porque aí realmente a dívida não é dele, é banco e trabalhador. Maravilha, maravilha. Bom, então, a princípio, o empresário pode pensar que isso não é um problema dele, é um problema do departamento pessoal, eles que se virem para lá, né?
Por que isso é tão importante? Quais são esses detalhes que fazem quais são os detalhes que fazem esse assunto tão relevante, Breno? É importante a gente, até pegando um gancho na última pergunta, pensar que, apesar de não ser uma responsabilidade do empregador, né, ele tem a responsabilidade de operacionalizar esse desconto e fazer o repasse. Então, quando eu faço um desconto de um valor que não é meu e eu tenho a obrigação de fazer esse repasse para uma outra pessoa, que aí eu vou colocar a instituição financeira, e eu não fizer esse repasse, ou fizer de maneira equivocada, ou se eu fizer a retenção desse valor e não repassar, eu poderia dizer até que eu estou fazendo uma apropriação de um valor que não é meu, né? Então, é importante o empresário ficar ciente de que, se o meu departamento pessoal não fornece as informações necessárias, não faz a operação do desconto corretamente em folha, e isso não é recolhido na guia ali mensal do FGTS Digital, essa responsabilidade é do CNPJ. Então, quem faz a contratação é o funcionário, quem recebe é a instituição financeira, mas a empresa ela precisa ter, né, ciência dos descontos, e inclusive orientar o empregado quando não for possível fazer esse desconto, para que o empregado não deixe de recolher e, de algum modo, a empresa possa ser questionada, né, no futuro aí sobre esses valores. Então, o empresário também precisa ter essa noção de que, se o meu departamento pessoal não fizer um trabalho bem feito, isso pode chegar até a mim, que é, né, a máxima, né, seria ali o empresário. Faz todo sentido, faz todo sentido. Bom, a gente também não pode partir do pressuposto que todo mundo tem controle financeiro, né? Porque as pessoas elas fazem operações em mais de uma instituição, né? E ainda tem o salário, ainda tem essa questão do desconto, então a pessoa pode se perder, né? E aí entra um detalhe importante que pouca gente entende, que é fazer as provisões, né, Larissa? Como é que isso afeta as empresas e qual é a importância dessa provisão? O que acontece? É importante a gente falar que o empréstimo consignado, ele tem aquela questão do percentual de desconto. Então, tem um limite ali de 35% da remuneração disponível. A questão do adiantamento e até mesmo das férias, ela não reduz a base de cálculo ali da remuneração disponível. Então, para que a gente garanta ali para o empregador que no processamento da folha mensal tenha saldo disponível para aquele desconto do empréstimo, nós trabalhamos com as provisões. Igual, por exemplo, tem o adiantamento. Você adianta 40% do salário para o seu funcionário. Então, a gente vai provisionar ali, vai reter 40% ali sobre o empréstimo consignado também, para fazer essa garantia ali de saldo suficiente no fechamento da folha. Essa é uma orientação do próprio do Emprega Brasil, né? A empresa precisa garantir, viabilizar, que no final do mês, ali no fechamento da folha, ela tenha o máximo de desconto em folha. Então, para que ela tenha esse desconto, a gente precisa trabalhar com as provisões, precisa entender o que pode impactar na remuneração do empregado lá na frente. Então, quando você faz a provisão, quando a empresa faz essa provisão, ela consegue garantir o cumprimento dessa exigência. Legal, faz muito sentido, né? Ou seja, antigamente o empresário muitas vezes fazia esse adiantamento até mesmo de forma informal, né? Só que com essa questão do crédito trabalhador, existe um compromisso ali de repassar para a instituição financeira, né? E essa informação pode se perder. Por isso é tão importante essa provisão, para garantir o líquido ali necessário, né? E aí, se a empresa ela faz esse tipo de concessão de adiantamento ou vale que não tem a provisão, ele não vai deduzir na minha remuneração disponível, e aí a conta é do empregador. Perfeito. Então, se o empregador não fez a provisão e fez a concessão fora da folha, ainda que o empregado, né, não tenha o desconto ali, não tenha saldo suficiente para ser descontado, aquilo não vai ter abatimento em folha, e aí o empresário acaba pagando, e depois de desconto do empregado vai virar um ajuste, um saldo, um estouro na folha, né? E aí a conta fica com o empregador. Interessante, interessante. Bom, se a gente pudesse parar por aí, ainda estava bom, né? Estava fácil, né? Mas parece que em 2026, mais especificamente julho de 26, teve uma mudança que foi severa, né? Quer explicar um pouquinho o que aconteceu, Breno? Até junho de 26, a gente tinha a previsão dos descontos do empréstimo consignado ali nas parcelas. A gente tem a operação já que funciona, né? Dentro ali de uma lacuna do mês, são emitidas os arquivos onde a gente consulta as parcelas. E essas parcelas até então eram descontadas independente de qual fosse o processamento. Então, em folha, a gente fazia provisão em férias,
em adiantamento, e em rescisão também eram descontados os valores das parcelas. Mas, a partir de julho de 26, além, né, de algumas outras garantias que entraram aí nessa modalidade do crédito do trabalhador, entraram também uma nova forma de apurar as rescisões. Então, o que a gente fazia até 22 de julho, descontando as parcelas mensais em rescisão, a gente já precisa estar alinhado com a garantia rescisória daquele empréstimo. Então, um empréstimo, por exemplo, pode ter o desconto em rescisão, como ele pode não ter, que talvez na contratação o empregado não ofereceu a rescisão como uma garantia, né, de quitação daquele empréstimo. E, junto a isso, aí veio também a garantia do valor do saldo do FGTS que o empregado tem, do valor da multa rescisória que o empregado tem. A gente também teve uma inserção aí de algumas verbas, né, que antes não tinham base de cálculo na rescisão, como aviso prévio indenizado, por exemplo, que não entravam na conta, né, e aí poderia diminuir o valor do desconto, que ela passa a entrar na conta. Então, o valor da parcela, o valor do desconto em rescisão, ele passa a ser maior do que era antes, né? Então, a gente tem uma limitação ali do saldo devedor, mas ele é maior porque eu não estou limitado à parcela mais, né? Então, eu tenho 35%, mas em cima da minha remuneração disponível, que também estendeu, né? Entrando aí outras verbas. Então, a gente teve uma complexidade adicional, né? Com a questão da rescisão e até mesmo do FGTS, né? Então, o empresário muitas vezes pode se perguntar se isso vai sobrar para ele, né? Ou seja, se ele vacilar ali com desconto, ele tem que pagar, inclusive, essa garantia do FGTS. Como é que funciona isso, Pedro? O pagamento das garantias do FGTS, eles não impactam diretamente o empregador, porque ele recolhe a guia de FGTS normalmente como já era feito antes de 23 de julho. A diferença é que a Caixa vai receber esse valor e se o empregado tiver dado esses valores como garantia, ela vai fazer o repasse, né? A obrigação do repasse é da Caixa, né? Mas a empresa precisa garantir o pagamento, né? Já deveria ser garantido esse pagamento, mas é mais um alerta para as empresas de que a falta do pagamento não é só a Caixa que vai cobrar, não é só o funcionário, a instituição financeira também está aguardando, muitas vezes, receber esse valor por parte da Caixa. Então, o empregador ele não pode deixar de pagar essa guia. Eu falo sempre que o Brasil não é para amador, né? Se pode complicar, por que simplificar, né? Exatamente. E assim, gente, eu tenho a impressão que a rescisão ainda ficou mais complexa, né? Tem elementos adicionais, né? O que se deve observar agora na nova rotina da rescisão, Larissa? O trabalhador, quando ele faz o empréstimo, é igual o Breno falou, né? Ele dá ali as suas garantias de questões de rescisão. Então, o empregador, antes de pedir o cálculo ali da sua rescisão, ele precisa entrar dentro do portal, validar se aquele empregado fez ou não fez algum tipo de empréstimo. E se ele fez algum empréstimo, ele precisa observar 2 pontos: o saldo devedor, né? E o percentual de garantia que ele ofereceu ali das verbas rescisórias quando ele contratou aquele empréstimo. Por que o empregador ele tem que fazer essa análise antes do processamento da rescisão? Porque a partir do momento que o departamento pessoal enviar ao E-Social a informação de desligamento, o governo ele já vai encerrar aquele contrato ali no portal e você não vai conseguir consultar mais, né? Então, essa consulta ela tem que ser feita antes para que você consiga fazer o devido desconto. Senão entra aquela questão que o Breno mesmo já citou, né? Que aí vem o banco querendo dinheiro e vem todo o processo e que pode chegar aí até o empregador aí para arcar com esse valor, tá? Interessante. Então, acontece, os nossos empresários mandaram rescisão para ontem, né? Teve um problema grave, ele precisa desligar a pessoa imediatamente, mas não é bem assim, né? Nós precisamos fazer o rito completo, sob pena do empresário ter que arcar com o prejuízo, né? Isso. E também existe o contrário, né? Quando a gente pede a rescisão, faz a rescisão, mas você conversou ali com o colaborador, você acertou e desistiu daquele desligamento. Se o evento já tiver da rescisão já tiver sido disparado para o social, o governo automaticamente já entrou com o desligamento dele dentro do empréstimo consignado. Então, aí você tem um outro problema. Então, além de ter a certeza realmente que você vai desligar aquele colaborador, antes de fazer qualquer tipo de processamento, é importante. Interessante. Porque isso aí impacta já na operação, considerando um empregado que ia ser desligado e não vai mais, isso já me impacta na minha operação, lá na minha parcela mensal, quando eu retornar, né? Porque o saldo dele já está baixado, porque houve uma rescisão. Até que isso retorne, né? Esse procedimento das rescisões, ele linkou um monte de pessoas. Então, você tem a Caixa, você tem o Emprega Brasil, você tem o E-Social, você tem a instituição financeira. Então, você tem muitos
que precisam dessa informação e precisam de alimentar também essas informações. Então, a gente tem tido muita dificuldade com as instituições financeiras repassarem saldo, com a Caixa fazer o repasse para as instituições. Então, já é um processo trabalhoso. Então, a gente precisa que o empresário esteja sempre dentro, como você disse, de um rito para que a gente não perca nenhuma etapa do processo. É importante, né? A gente fala sempre que o empresário ele ganha mais porque ele assume o risco da atividade econômica, né? E esse risco da atividade econômica exige muitos processos, muitos procedimentos, muita atenção em vários detalhes, né? E assim, gente, bom, sabemos que nem sempre os sistemas estão disponíveis, que os sistemas estão conectados, o sistema, no coloquial, ele dá pau, né? Ou seja, tem problemas, etc. E vamos imaginar uma situação real. Estou processando uma folha de pagamento, uma rescisão, e eu acessei, mas não consegui entender, não consegui ver nenhuma informação de desconto. Eu posso arbitrar um desconto, ou eu posso imaginar um desconto dentro de um histórico do colaborador e descontar mesmo assim para ser conservador ou não? Essa foi uma dúvida geral, porque ali chegando próximo da data de virar, né, do dia 23 de julho, muito se questionou sobre como seria feito, porque o pessoal consultava e via que os contratos não estavam atualizados. Então, o profissional do DP já estava ali preocupado. Como que eu vou fazer? Como que eu não vou? Se eu não tiver garantia rescisória, eu desconto a parcela mensal ou não? E o que a gente costuma passar para a equipe, para os nossos clientes não temos mais o que falar em parcela mensal dentro de rescisão. Rescisão é garantia. Tem garantia, a gente desconta. Não tem, a gente não desconta. E aí, nessas dúvidas, né, que natural, os empregadores tiveram, houveram uma circulação aí de alguns ofícios da Caixa, do Ministério do Trabalho para as empresas, justamente explicando isso. O desconto rescisório ele está condicionado às informações preenchidas. Então, se eu tenho saldo devedor e percentual, eu desconto. Se me falta qualquer uma dessas duas informações, eu não posso descontar nada. Não posso simular valores ou acreditar o que pode ser ou não descontado. Então, o desconto em rescisão ele está literalmente, diretamente ligado ao preenchimento das informações corretamente. Então, se eu tenho dúvida, eu não faço nada. Se eu tenho falta de informação, eu não posso fazer nada. Bom, então, vamos tentar um exemplo prático, né? Imagina que um funcionário tem, sei lá, R$ 8.300 de remuneração disponível na rescisão. E o saldo do empréstimo é de R$ 1.500. Tem um percentual de garantia, né? O percentual de garantia é 8%. Como é que funciona? Quanto que a empresa efetivamente desconta, Breno? O desconto em rescisão ele está limitado ao saldo devedor, né? Eu não posso descontar do empregado valor superior ao saldo que ele deve ali à instituição financeira. Então, eu vou calcular meu percentual sobre a minha remuneração. Eu vou pegar ali os 8% sobre os 8.300, daí por volta de R$ 660, e vou descontar esse saldo. Se nós tivéssemos, por exemplo, um saldo disponível de R$ 500, eu descontaria o limite de R$ 500. Então, o cálculo ele é direcionado ali em cima da remuneração disponível, limitado ao saldo disponível ali, saldo devedor do empregado junto à instituição financeira. Então, eu vou sempre descontar o que for menor, seja o percentual ou o saldo devedor. Legal. Então, e na hipótese daquele empréstimo contratado não ter garantia, o que eu desconto na rescisão? Nada, absolutamente nada. Nem R$1? Nem R$1. Aí é interessante a gente apontar, né, para o empregado que a obrigação desse empréstimo continua mesmo ao fim de um vínculo, né? Então, ele precisa encontrar ali a instituição financeira, entrar em contato com a instituição financeira para continuar o recolhimento, o pagamento desse empréstimo. Ele vai chegar uma hora num outro contrato, num outro vínculo CLT, ele vai migrar para esse outro vínculo, mas enquanto, né, não houver um vínculo ou enquanto, né, ele não tiver aí migrado para esse novo CNPJ, para esse novo vínculo contratual, o empregado continua sendo responsável pelo recolhimento. Então, no ato da rescisão, a gente precisa comunicar ao empregado para que ele procure a instituição financeira e siga fazendo os pagamentos. Maravilha. Fez muito sentido. Bom, vamos tentar, então, entender que o empresário, às vezes, quer sair de um conteúdo com um roteiro, né? Uhum. Com um checklist, com um roteiro. O que o empresário, em termos de roteiro, o que ele precisa se atentar na prática? Larissa. Eu colocaria 4 pontos aí. O primeiro, eu não trataria ali o empréstimo consignado como uma responsabilidade só do trabalhador e do banco, né? Porque o empregador ele tem aquela responsabilidade de descontar e repassar. E se caso ele não faça esse processo,
a responsabilidade cai aí para ele, né? Outro ponto, eu colocaria todas as informações para o departamento pessoal dentro do prazo, para não acontecer ali uma falha na comunicação, uma falta de desconto, né? Então, eu tentaria tratar a informação sempre de forma mais antecipada possível, tá? Eu também colocaria aí para o empregador, né? Não fazer nenhum desconto da cabeça dele. Então, se no portal você consultou, não tem a informação ali do saldo devedor ou do percentual de garantia, printa aquela tela, que é a sua garantia ali de que você fez a consulta naquele momento e não tinha nenhuma informação, e não faz ali nenhum tipo de desconto, tá? E basicamente se atentar realmente aí na questão das provisões, que é muito importante para que no saldo ali final ali do processamento da folha de pagamento você tenha realmente ali um limite de remuneração para descontar. Legal, muito legal. Assim, é importante a gente tentar sintetizar para o empresário que todas essas mudanças, elas traduzem uma perspectiva, né? Uma mudança de rota, uma forma diferente que o fisco está trabalhando, né? Sendo um pouco filosófico aí, né? O empresário precisa entender, ajustar a sua mentalidade para essas novas realidades que têm surgido, né? Qual que é a sua opinião, assim, Breno? Qual que é a tendência que está sendo demonstrada com essa mudança do crédito trabalhador? O crédito do trabalhador é acompanhado aí das mudanças ao longo dos anos dentro do departamento pessoal. A gente pode identificar que a tecnologia ela está cada vez mais atrelada aos processos do departamento pessoal, né? Então, tudo é integrado. Então, se eu deixo de fazer um desconto, o E-Social me aponta quando eu envio o desligamento. Se eu faço um desconto inferior, o E-Social também me adverte. Então, o empregador ele precisa entender que não adianta eu esconder, não adianta eu dar um jeito, né? Existiram muitos questionamentos acerca de como que ia ser feito, como que vai ser feito. A gente tem manual, a gente tem tudo aí, e além disso, o sistema denuncia a gente. Então, se a gente não fizer, o sistema está lá para entregar. Então, a gente precisa fazer com que os processos sejam feitos da maneira correta, o cumprimento da legislação seja feito, para que a gente não tenha nenhum problema. Porque, como eu disse, a tecnologia está a nosso favor e também do governo. Então, ele consegue rastrear essas informações e rastrear a falta dessas informações, né? Então, essas mudanças, a cada dia que a gente vê um processo novo, um crédito novo, uma liberação nova no departamento pessoal, ela está integrada com outras coisas. Então, você tem o FGTS digital integrado com o social, com o Emprega Brasil. Então, não tem como o empresário fugir daquilo que já está integrado, daquilo que já está lá, né, para eles. Maravilha. Hoje eu falo que o ciclo está fechando bem, né? Antes a gente tinha várias possibilidades de fazer o famoso jeitinho brasileiro. Só que a gente vem aí com vários pontos, várias integrações aí de plataformas que está cercando isso bem, né? A gente começou até do mais simples, que foi a questão de não ter mais ficha de registro manual, vinha através do portal do E-Social. Então, com isso, já ajudou aí o Ministério do Trabalho a fazer essas análises aí de admissão, de demissão, de como que funciona. Então, o empréstimo consignado, ele veio aí também já cercando. Então, a gente tem várias plataformas conversando para poder realmente advertir a gente ali no ato da rescisão, né? Então, é muito importante o empregador ter essa ciência aí também. O interessante, assim, não é o caso do Breno, nem da Larissa, vou excluir a Larissa, né? Mas, assim, quando eu comecei a trabalhar com contabilidade, né, um escritório de 20, 30 pessoas, tinha 2 computadores, né? Era tudo ali na máquina de datilografia, né? E aí, o abençoado do empresário sempre pedia para retroagir as coisas 5, 6, 10 competências atrás, né? Lança um aumento de salário no ano passado para a pessoa, né? Então, acho que fica um importante recado que essa conformidade ela tem que ser constante e que a coisa daqui para frente não tem mais jeito de voltar, né? Refazer folha de pagamento. Imagina se você refaz a folha de pagamento corrigindo um salário de uma pessoa ou lançando uma gratificação, você muda o líquido dela, né? E muda também a retenção ali, o desconto que deveria ter sido feito, não é isso, gente? Isso. Exatamente. E você deixa um histórico, né? Exato. Deixa um histórico, talvez um desconto que não tenha sido feito. E aí agora, quando você atualiza, você poderia ter feito, esse valor está em aberto. E aí, se é a retenção, a responsabilidade é do empregador, né?
É importante o empregador estar ciente a isso. Como a Larissa disse, muito bem dito, o jeitinho brasileiro ele tem acabado a cada dia no departamento pessoal, né? A gente tinha muitos aí rescisões, né, que eram feitas ali só entre empregado e empregador, que não chegavam na Previsa, né, de outros clientes, né, não da Previsa. Mas que acabavam fazendo alguns acordos ali que hoje, com o crédito do trabalhador, por exemplo, a gente não consegue fazer. A gente precisa que o empregador tenha ciência dos riscos, de como isso vai se espelhar lá na frente, se ele vai ser ou não prejudicado com isso, né? Então, ele precisa a cada dia mais, além, né, de estar em conformidade legal, em parceria com a gente, com a contabilidade. Porque o nosso intuito é esse, né? Manter a conformidade legal dele e tem que entregar, tem que fornecer para o governo aquilo que ele pede, aquilo que ele precisa. Né? Maravilha, maravilha. Então, assim, gente, resumindo, né? Chegamos ao final e eu acho importante sintetizar alguns aprendizados. Em primeiro lugar, o trabalhador toma o crédito, mas quem operacionaliza é a empresa, né? É um ônus que nos foi imputado e não adianta se queixar, não adianta reclamar. Nós precisamos operacionalizar da maneira mais correta possível, sob pena da gente receber algum efeito colateral disso, né? Informação correta por parte do cliente ou por parte da empresa e no prazo correto é muito importante, né? Então, assim, é importante ter ciclos, né, e processos para que as informações sejam repassadas para o departamento pessoal para evitar atropelo num eventual fechamento de folha, numa eventual rescisão, né? Desde julho de 2023, tem essa nova lógica da garantia, que é mais um efeito colateral dessa obrigação, mais uma coisa para se atentar, né? Não tem jeito. Cada contrato precisa ser consultado via sistema, né? Faz parte do processo, né? E não dá para estimar, presumir, né? Não existe bola de cristal nesse ponto, né? Precisamos consultar as informações e entender que efetivamente precisa ser descontado, né? E essa questão da garantia é muito importante se atentar, não inventar desconto, né? Quando não há garantia, não há desconto, né? E quando há garantia, tem que descontar. Independente se o sujeito é primo, sobrinho, né? Compadre, né? Esposa, né? Tem que descontar. Não é só você. Maravilha. Gente, eu quero agradecer. Acho que foi um bate-papo bastante instrutivo. Foi curtinho, mas acho que demos um recado, né? Obrigado pela presença, né? Dá um recado final, gente. Eu quem agradeço. Coloco o departamento pessoal todo à disposição de vocês para auxiliar aí, caso surjam outras dúvidas. Dúvidas realmente na parte da operação, de como que você vai consultar, como que você vai retirar aí essa informação. O nosso time está todo aqui prontinho para atender vocês. Agradeço a oportunidade também. Eu sou um grande fã da comunicação, então eu acho que quanto mais nós nos comunicarmos, nós conversarmos, mais entendido fica um assunto, né? Então a gente teve aí uma live com os nossos clientes, agora o podcast, e os clientes têm acesso a qualquer um dos nossos executores que estão extremamente capacitados para atender. Dúvida nós temos hoje, teremos amanhã, é normal. Mudanças também, né? A gente tinha um crédito trabalhador até 2025, em 25 a gente teve outra, em 26 a gente tem outra mudança, e tem mudança para vir aí, né, Larissa? Tem mudança para acontecer, e a gente precisa se atentar a essas mudanças, né? Como você disse no início da nossa conversa, o empregador ele tem alguns ônus ali a partir do momento que ele escolhe empreender, e esse é um deles, né? Então, não dá para poder esconder ou fingir que não viu, né? A obrigação está aí, a gente tem que cumpri-la. Como a Larissa disse, nós estamos à disposição para auxiliar, né, os clientes, né? Você que precisa de apoio, de ajuda, a gente está aí à disposição para isso. Maravilha, maravilha. Então, gente, é sempre bom lembrar, né, que nada mais importante que o empresário estar bem assessorado, né? Entendendo que uma série de detalhes na folha de pagamento, numa rescisão, pode imputar um ônus bastante elevado para os empresários, né? Então, não deixe de estar bem assessorado. Não deixe de acompanhar o nosso conteúdo, tá? Siga a Previsa em todas as redes sociais, acompanhe o nosso podcast. Tem sempre conteúdo novo e relevante por aqui. Joia? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.